Jerusalém o Evangelho, eles foram abençoados espiritualmente, e agora eles levantaram uma oferta para a igreja de Jerusalém, e eu estou indo levar essa igreja lá. Está sacando o que ele fez? Ele preparou o terreno. Agora, quando eu for visitar vocês, vocês percebam que eu estou abençoando vocês espiritualmente, e da mesma forma que a igreja da Caça levantou uma oferta para os santos de Jerusalém, vai ser a vez de vocês, igreja de Roma. Vocês vão levantar uma oferta e vão me abençoar com a minha viagem até a Espanha. Tem oração aqui? Eu imagino que sim, mas não está escrito. Inspirado por Deus, Lucas não registrou que Paulo dedicou uma semana em oração para tomar essa decisão e escrever isso aos cristãos de Roma. Não, ele fez planos, ele escreveu, ele planeja passar por lá. Ele, de passagem, porque ele quer chegar na Espanha, então aquilo ali é uma etapa do plano dele. Se Deus não fala nada, Paulo toma atitudes e ele planeja. Então, planeje. O mesmo princípio da decisão anterior vale para o longo prazo. Planeja a sua vida. Como? Em que direção? Na direção do que Deus já revelou. Planeje a sua vida de maneira que cada vez você tenha mais Cristo formado em você. Que você colabore mais para formar Cristo na vida do seu cônjuge, dos seus filhos. Que você colabore mais com Deus para formar Cristo na vida dos outros irmãos da comunidade. Planeje a sua vida de acordo com aquilo que Jesus já revelou. Mas se você vai aceitar um emprego A ou B, não sei. Se um desses empregos envolver claramente algo que afronta aquilo que já foi revelado de Deus, fica fácil. É não para esse. Mas se os dois estiverem dentro dessa liberdade, desfrute dessa liberdade, dessa maturidade e dessa responsabilidade, escolha e vá em paz. Planeje. O terceiro princípio está em 1 Coríntios 16, e eles trazem umas coisas legais para a gente. 1 Coríntios 16 e em 2 Coríntios 2. 1 Coríntios 16 diz o seguinte, que depois de passar pela Macedônia, e agora Paulo está escrevendo de Éfeso para a igreja de Corinto, eu quero visitá-los, já que eu passarei por aí. Talvez eu permaneça com vocês durante um tempo, talvez eu passe até mesmo o inverno. Meio folgado, né? E os estudiosos falam para a gente que ele ficou 3 anos lá. Talvez ele passe um tempo, para que vocês me ajudem na viagem. Lá vem Paulo pedindo oferta de novo, né? Aí o que ele fala? Mas dessa vez eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Ele está escrevendo para Corinto. Mas eu espero ficar um tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas eu permanecerei em Éfeso até em Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo está falando assim, eu não vou agora, porque tem uma porta aberta aqui. É uma porta ampla e promissora. E eu sei que tem uma porta aberta aqui, porque tem muitos adversários. O inferno não está feliz com o que eu estou fazendo aqui. Então, várias coisas, tem tido várias reações hostis àquilo que eu estou fazendo aqui. Então, fica claro para mim que Deus está agindo aqui, porque o reino das trevas está se levantando e está tentando me avacalhar no que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu quero fazer parte da vitória do reino de Cristo sobre o reino das trevas. Eu vou ficar aqui, porque tem muita hostilidade aqui. Bom, daria para a gente ficar um tempão falando de como isso é completamente o contrário daquilo que a gente normalmente entende que Deus está abrindo ou não uma porta, né? A gente normalmente entende que Deus está abrindo uma porta quando é tudo flores, é uma nuvem cor-de-rosa, com uma música feliz de fundo, assim, e ninguém está machucando ninguém, não tem hostilidade contra ninguém está sofrendo nada. Bom, então, Deus está abrindo uma porta, porque, olha só, até o vento está ao meu favor. Paulo tem uma noção, parece que é um pouco diferente disso. Mas aí ele complica a situação na segunda carta dele aos Coríntios. Porque olha o que ele fala no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios. Quando eu cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e eu vi que o Senhor havia me aberto uma porta. Então Paulo chegou em Troade, e ele percebe que o Senhor tinha aberto uma porta para ele pregar o Evangelho em Troade. Antes, não era uma porta aberta pelo Senhor. A gente imagina que sim, mas é uma porta ampla e promissora. Mas aqui, inspirado por Deus, ele registra que é uma porta aberta pelo Senhor. E ele fala então, ainda assim, eu não tive sossego em meu espírito, porque eu não encontrei meu irmão Tito. Por isso eu despedi-me deles e fui para Macedônia. Espera aí, Paulo. Deixa eu ver se eu entendi. Você chegou em Troade e tinha uma porta aberta pelo Senhor. Isso aí. E aí você, diante da porta aberta pelo Senhor, você resolveu que não ia entrar.
foi isso aí. Deve ter se lascado, hein, Paulo? Nossa, deve ter sofrido, deve ter colhido os espinhos de não ter aberto na porta, entrado pela porta que o Senhor abriu, né, Paulo? Não. O versículo 14 continua, e Paulo fala assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Paulo nos ferrou. Paulo não colheu nada. Ele tinha uma porta aberta pelo Senhor diante dele, e ele falou que não teve sossego para entrar, porque o Tito não estava lá, e ele falou, beleza. Hã? Sem o Tito, eu não entro por essa porta que o Senhor me abriu. Você fala assim, ousado Paulo, né? Mas qual que é o critério, assim? Qual que é o critério para, diante de uma porta aberta pelo Senhor, a gente não entrar? Não é que Paulo ousa fazer um negócio disso? Bom, duas coisas. Prioridades. E prioridades em duas direções. Primeiro, valores. A gente não força a porta, certo? Se para você chegar na vaga do emprego envolve mentir, se para você conseguir tal coisa envolve trapacear, você vai construir isso em cima de destruir outra pessoa, não sacrifica isso não. Não sacrifica o valor do reino não, porque Deus é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é rei, Ele tem os princípios e os valores dele, e Ele vai te cobrar isso no final. No final da história você vai prestar conta se você aceitou corrupção para chegar na posição, se você mentiu, se você quebrou um voto, uma aliança que você fez com Deus, você vai prestar conta disso. Então é melhor não ter do que ter do jeito errado. É melhor obedecer do que sacrificar os valores do reino de Deus. Esse é um critério. Então, se você pode chegar lá, mas tem que dar um jeitinho, não chega lá não. Fica feliz onde Deus te colocou. Se você, poxa, mas se eu honrar com o meu testemunho, se eu for fiel aqui, se eu não mentir, a consequência vai ser tensa. Fica do lado de Deus. Continua obedecendo Ele, porque Ele vai honrar isso. Nem que seja do outro lado da história, mas Ele vai honrar isso. E a outra coisa é prioridades. Prioridades no sentido de chamado, situação de vida. Deus chamou a gente para algumas coisas. E isso vai ficando claro de acordo com as nossas situações de vida. Como, por exemplo, Paulo aceitou assumir a responsabilidade de Deus para com Tito. E ele colocou como um compromisso no coração dele de que Tito era uma prioridade, que ele ia colaborar com Deus para formar Cristo em Tito. Então Tito para ele é a prioridade. E aí você imagina essa situação? Paulo chegou lá em Troade, e a galera da igreja de Troade falou assim: Paulo, a conferência está armada, já tem 1000 pessoas inscritas, o prefeito vem, os deputados vêm, o louvorzão vai ser top, a gente achou uma banda sensacional para tocar, vai ser um sucesso a conferência, Paulo. Fala, beleza, e o Tito já chegou? Não, o Tito não chegou ainda não. Pô, então arruma outra pessoa para pregar, porque eu vou ir procurar o Tito. Você é louco, Paulo? Tá com a sua foto no banner, todo mundo está aí para receber você, são 1000 pessoas, o prefeito, os deputados. Mas o Tito não chegou, né? Então não vai rolar não. Mas você é louco, Paulo, você vai trocar 1000 pessoas por uma? Bom, parece que a gente já ouviu isso em algum lugar, né? Que o bom pastor, ele deixa 100 ovelhas para procurar a que não está lá. É isso mesmo, eu vou achar o Tito. E aí ele sai à procura do Tito, porque o Tito é prioridade para ele. Eu ouvi de um pastor chamado Larry Osborne, numa conferência agora em setembro, de que chamado é diferente de potencial. Potencial? Porque às vezes a gente se questiona assim, né? Pô, eu podia ir para tal lugar e assumir tal responsabilidade, né? Ou eu podia dedicar um tempão da minha semana para começar a escrever um livro, e aí muita gente ia ser abençoada. Ou eu podia fazer tal coisa. Mas, na nossa situação de vida atual, Deus chamou a gente para algumas coisas. E aí o Larry Osborne, ele aplicou isso na vida dele ali, dizendo que quando os filhos dele, um tinha 13 e o outro tinha 7 anos, ele estava escrevendo um livro, e aí os filhos dele chegaram para ele e falaram assim: pai, eu detesto quando o senhor está escrevendo um livro, porque o senhor não tem tempo para a gente. E ele ficou,
Porque ele sabia que se ele escrevesse aquele livro, muita gente ia ser abençoada, igual muita gente já tinha sido abençoada por outros 2 ou 3 livros que ele já tinha escrito. E ele sabia que ele tinha potencial para escrever aquele livro. Mas ele pensou que se no último dia ele chegasse no céu e ele encarasse Deus, ou quando isso acontecer, Deus não vai perguntar para ele quantos livros ele escreveu. Deus vai estar mais interessado com se ele criou os filhos bem criados. Ele podia escrever os livros, mas a situação de vida dele era clara. Ele assumiu o compromisso com a esposa. Bênção do Senhor são os filhos. Ele tem filhos ali, ele é o sacerdote do lar, ele é o responsável diante de Deus por aquelas crianças. Mais importante do que escrever os livros no momento era criar os filhos. E aí ele assumiu o compromisso de não escrever até que todos os filhos tivessem ido à faculdade. E agora, depois que todos os filhos foram à faculdade, tiveram muito mais da presença dele como pai do que teriam se ele tivesse escrito os livros, ele voltou a escrever e tem publicado várias coisas. Você está entendendo? Chamada é diferente de potencial. O Paulo podia ter falado na conferência, na igreja de Troade, ter entrado por essa porta do Senhor. Mas a prioridade para ele era Tito. Por quê? Porque ele já tinha assumido antes um compromisso com Deus de formar Tito. Então a gente não tem que sacrificar os nossos chamados. E aí eu não estou dizendo assim, eu estou falando dos chamados que Deus já tem dado. Volta lá em Efésios: sermos santos e irrepreensíveis, sermos adotados como filhos, colaborarmos com o louvor da gloriosa graça, amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Tem N chamados que estão claros. A gente não vai sacrificar eles. Família, votos que a gente fez diante de Deus no batismo, no casamento, no batismo dos filhos. A gente não deve sacrificar esses filhos por outras potencialidades, por mais piedosas que eles pareçam. É o princípio de Paulo. Beleza, Deus abriu uma porta, o Senhor me abriu uma porta, mas eu não estou com a consciência tranquila, eu vou atrás do Tito. O Tito é prioridade para mim agora. Mas Paulo, mais nada. Eu não vou por causa da minha esposa, eu não vou por causa do meu filho, eu não vou porque eu estou concluindo o curso agora. Eu não sei, mas algo me segura no momento. Não é que era errado, só não está no momento. E o último princípio está em Colossenses 3, e tem a ver com a paz do Senhor. A gente vai avançar só um pouquinho, tá? É o último. Porque essa é uma coisa que muita gente fala, né? Eu tomei uma decisão, mas eu estou em paz. Eu estou em paz com a minha decisão. Olha que texto rico. Colossenses 3, a partir do versículo 15, Paulo escreve o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha o que Paulo ensina para a gente sobre a paz de Cristo. Você quer alguns critérios para discernir se você está tendo a paz de Cristo numa decisão? Olha o que ele fala. Ele fala em primeiro lugar que a paz de Cristo é uma paz coletiva. Ela é uma paz que habita naqueles que foram chamados para viver essa paz, membros de um só corpo. Ela não é a paz de Deus só para você na sua decisão. Ela é a paz de Deus que passa por outras pessoas. Outras pessoas que estão caminhando com você nessa jornada de discipulado. Outras pessoas que vão ser ou não afetadas por essas decisões. Como é que essa decisão vai afetar a sua família? Como é que essa decisão vai afetar a sua igreja? Como é que essa decisão vai afetar a cidade, a sociedade? A paz de Cristo é coletiva. A paz de Cristo, ela é julgada pela palavra de Cristo. Se você está em paz com algo que é contrário à palavra de Deus, algo que expressamente Deus já falou que não deveria ser feito, não está de acordo com o jeito dele, não é a paz de Cristo, irmão. Você caiu no erro de Balaão. Você está seguindo o seu coração. O coração é enganoso. A paz de Cristo faz parte dos processos de discernimento, mas ela tem seus critérios, e um dos critérios é a palavra de Deus. Ela tem que estar de acordo com esses valores. A paz de Cristo nas nossas decisões, elas geram no nosso coração hinos, elas geram vontade de louvar, elas geram gratidão a Deus. A paz de Cristo, ela gera o desejo de
você tem a consciência tranquila diante de Deus, você pode falar que está fazendo isso em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Então imagina aqui que eu chego para vocês e falo assim, eu tomei uma decisão. E vocês me perguntam assim, o que o conselho falou dessa decisão? Carlinhos, Moisés, C.A., o Ricardo, de quem você trabalha. Eles acharam que não é o mais inteligente não, mas eu estou em paz. Bom, e o que a palavra de Deus diz a respeito dessa decisão? Bom, teve um ou outro versículo lá que eu tive que torcer, dar uma manobra exegética para me acomodasse ali, tive que sacrificar uma coisa ou outra, assim, mas eu estou em paz. E a Ana, o que a Ana falou dessa decisão? Ela torceu o nariz, mas eu estou em paz, né? Melhor obedecer a Deus do que a esposa. Ele fala assim, bom, você consegue estar diante de Deus no culto dessa decisão, cantar com sinceridade, orar diante dele? Eu fico meio constrangido assim, né? Mas eu estou em paz. Bom, e na hora que você assumir essa decisão, você vai poder falar que, eu estou fazendo isso em nome de Jesus, isso aqui vai glorificar a Deus e vai ser uma semente para a eternidade. Não vai rolar, né? Você me entendeu, assim. A paz, ela tem seus critérios. Tem muita gente que está em paz e em nome da própria paz tem uma tempestade ao redor do cara. Essa não é a paz de Cristo, não. Se todo mundo está sofrendo e você está em paz, essa não é a paz de Cristo, não. A paz de Cristo é coletiva, a paz de Cristo é julgada pela palavra. A paz de Cristo colabora com o louvor de Cristo, inclusive o louvor comunitário. E aí eu queria terminar com uma ilustração pessoal, uma situação que eu passei. Em 2017, eu tinha que tomar uma decisão. Eu estava concluindo o seminário. E aí eu recebi 2 convites massa. Eles estão representados ali nas 2 fotos da esquerda. Eu tinha participado da organização de uma igreja, que estava no seu 3º ano de plantação, a gente organizou ela e estava comemorando em 2017 o 1º ano dela organizada, a Comunidade Movimento, lá em Americana. A situação estava de vento em pouco, as coisas estavam fluindo bem. Pessoas que nunca tinham entrado numa igreja estavam entrando e estavam gostando. Gente que tinha abandonado a igreja na adolescência estava gostando. A gente teve testemunhos sensacionais de pessoas assim. Estava sendo muito legal participar daquilo. E eles tinham oficializado o convite de que queriam que eu estivesse com eles na equipe para 2018. E aí, em setembro, em agosto, o Ricardo entrou em contato comigo e pediu para que eu considerasse vir para Brasília, para o Centro Cristão de Estudos, atuar com ele, né, naquilo que eles estavam pensando em fazer por aqui. E eu participava de um programa do Centro Cristão de Estudos fazia 2 anos. Eu fazia o projeto Emaús, vinha de Campinas para cá para fazer o Emaús. E tinha o Ricardo como uma referência, como alguém que estava exercendo um ministério muito massa, era alguém com muito mais experiência. E seria muito legal caminhar com ele, e ele convidou para o meio disso tudo. E aí você fica assim, e agora, meu? A parece bom, B parece bom. O pessoal tem gostado da minha atuação no movimento. Gente tem chegado a Jesus, a galera tem confirmado. Por outro lado, eu acredito no projeto que está sendo feito lá. O Ricardo é uma referência. Estou no início do meu ministério, vai ser muito bom caminhar com pessoas mais experientes. E aí eu fiquei nessa dúvida. E aí no meio dessa dúvida, a gente teve a oportunidade do nosso noivado, o Dr. James Houston estava aí, e ele orientou a gente para... Eu contei isso tudo que eu falei para ele, ele falou assim: se A colabora para o reino de Deus e para o seu amadurecimento, e B colabora para o reino de Deus e para o seu amadurecimento, escolhe o que você quiser. E aceita que escolher um é falar não para o outro, né? Não adianta escolher um e ficar o resto da vida sofrendo no IC. E aí nesse fim de semana também, a gente estava saindo da quadra da Ana na 116 e a gente passou por essa placa aí, ó. Está escrito: escolha o movimento. Você fala: Deus, você está me zoando, né? É um sinal, assim, você está orando por um sinal. Eu falei: dá outra volta no quarteirão que eu preciso fotografar isso. A gente estava falando sobre isso na hora, assim, sobre essa situação. Hã? Você é judeu, né? Eu falei assim: caraca, dá uma volta no quarteirão que eu preciso guardar uma foto disso. Tá lá, é a resposta de Deus, né? Escolha o movimento. Você fala assim:
Não é mais ou menos isso que a gente fica esperando sempre? Assim, a gente pede para Deus uma placa neon, ou que Ele brilhe, ou que alguém mais sábio apareça e confirme, assim. Mas aí no final, como vocês podem notar, pelo simples fato de eu estar aqui hoje, eu não escolhi o movimento. Por quê? Teve N fatores, né? A Ana estava empregada aqui, ela ia ter que procurar emprego em Americana. Parecia mais estável vir para cá. Mas eu considerei, então a gente considerou isso. Bom, no nosso início de família, como é que vai ser? Porque a gente entendeu que Deus estava preocupado com isso. Mas eu tentei prestar atenção também no que Deus estava fazendo na minha vida nos últimos anos. E várias pessoas tinham confirmado, ou tinham apontado para mim na direção de que Deus estava dando um dom de ensino. E que eu tenho muito mais facilidade, me envolve muito mais preparar um curso, preparar uma sequência de aulas, do que fazer uma visita, gente. Então, me chame se você quiser que eu te faça uma visita. Porque não é tão natural para mim como, por exemplo, é para o meu pai ou para o meu avô. Tem gente que tem inclinações naturais e Deus vai usando isso. E eu não estou abrindo mão de fazer visitas. Eu preciso cultivar isso. Mas eu preciso honrar aquilo que Deus tem dado, tem moldado. E fazia muito mais sentido com um possível dom de ensino, que algumas pessoas estavam mais confirmadas, que eu viesse estar com o Ricardo, que eu viesse estar em contato com professores. Que se eu sonho em ser professor, eu viesse para um centro de estudos, eu entrasse em contato com professores. Então, na liberdade que eu tinha, e eu acho que se eu tivesse ficado em Americana, Deus teria abençoado, eu falei assim, amor, se Deus der a oportunidade, a gente vai para o Brasil. E a oportunidade se concretizou, e cá estamos. Ah, Deus não teria abençoado em Americana? Eu acho que Deus teria abençoado em Americana. Poxa, não doeu? Doeu. Era uma comunidade que eu amava. Mas tinha A e B ali, e A e B estavam diante de Deus, e eu podia ter escolhido qualquer um. Os dois colaboravam para o reino de Deus, os dois colaboravam para a minha maturidade. E aqui, cá estamos. Então, para encerrar, tudo isso ela acontece dentro dessa esfera, né? E Jesus reconhece isso e reforça isso. Paulo, quando a gente passou rapidamente por isso, mas em 1 Coríntios 16 ele fala, se o Senhor permitir. Porque no final, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ah, André, e se Deus quisesse que você fosse para a Americana, e a vontade de Deus fosse que você fosse para a Americana? Bom, é fácil, né? Então Deus ia mandar uma baleia, ia me engolir, ia me cuspir em Americana. Jonas, é assim, se Deus quer ir ponto, cara, não tem para onde correr. Pô, vai acontecer, pode descansar, assim. Mas vamos lembrar que Jonas estava abertamente contra aquilo que Deus já tinha revelado. Assim. E no geral, a gente caminha na maturidade, na responsabilidade, que a gente vai nessa certeza de que se o Senhor permitir, a gente faz planos, a gente toma decisões. E se a vontade dele for claramente na outra direção, ele vai fechar a porta. Né? Igual eles discerniram depois que pelo Espírito as portas para Bitínia e para a Ásia estavam sendo fechadas, mas foi depois. Eles compreenderam isso depois. Então, para a gente refletir, orar e praticar, qual é a imagem principal que você tem da soberania de Deus? Deus é um microgestor na tabela do Excel dele, e aí você vai ficar muito bravo com Deus se na soberania dele ele deixar você ficar doente, ele deixar você ficar desempregado, ele deixar você passar por algum conflito ou por alguma tragédia. E Deus tem sim, tá? Tudo sobre esse controle desse jeito. Mas, ou Deus é rei, Deus reina. Porque entende que o primeiro meio que tanto faz, né? Você pode viver do jeito que você quiser, porque a tabela vai acontecer de qualquer jeito. Mas o segundo tem uma implicação ética muito direta. Deus reina e eu vou prestar conta do meu dia para Ele. Vou prestar conta do meu ano para Ele. Vou prestar conta da minha família para Ele. Da minha atuação cívica para Ele. A gente vive de acordo com o governo amoroso de Deus. A gente toma as nossas decisões levando isso em consideração. Como que você tem tomado ou não as suas decisões? Quais são as suas prioridades? Você aceitou a vaga de emprego por quê? Você escolheu o seu curso por quê? Você teve um filho, 2 filhos, 3 filhos, nenhum filho, por quê? O que você estava fazendo? Onde você queria chegar?
essa prioridade está de acordo com a vontade revelada de Deus? Está colaborando para formar em outras pessoas e em você a imagem de Cristo? O que Deus já está fazendo na sua vida? Você casou? Você não fez um voto diante de Deus? É da vontade de Deus que você cumpra o seu voto. Se Deus te deu um filho, é da vontade de Deus que você assuma a responsabilidade, cuide, acompanhe esse filho, essa filha. Você está num local de emprego, você tem que considerar o que Deus está fazendo ou não com você ali. Ou você recebeu uma outra possibilidade, bom, essa outra... Analisa seus últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos. Que dons que Deus foi moldando em você, que habilidades que Ele foi te dando, que situações de vida, familiares, de saúde Ele foi te colocando. Como isso colabora, como isso te ensinou, te moldou como pessoa para que você abençoasse sua família, outras pessoas, para que você colaborasse com Deus na missão dEle. O que Deus já está fazendo? Analisar o que Deus já fez lança muita luz sobre o que Ele pode estar fazendo agora e como a nossa decisão pode colaborar ou não com Ele, para aquilo que Ele já está fazendo na nossa vida. E é mais fácil olhar do hoje para trás do que ficar especulando, ai meu Deus, Americana, Brasília. Não, para, respira um pouco, ora e vê o que Deus está fazendo aí nos últimos meses, anos. E agora? Que decisão que parece que colabora mais com aquilo que Ele já está fazendo? E se o Senhor permitir, né? Porque no final da história, a gente está na mão dEle. No final da história, a gente depende da bondade e da misericórdia dEle, né? O Salmo 23 encerra com isso, que a bondade e a misericórdia de Deus, eles nos perseguem, eles acompanham, é como o John Stott fala, que é como se fosse o cão de caça de Deus, a bondade e a misericórdia. Deus vai atrás de nós, assim. E a gente precisa descansar nisso. Então, meu convite para que você ore agora, nesse tempo de silêncio, depois eu encerro com uma oração, é que você coloque a sua vida diante de Deus, confiando que Ele é Rei, que Ele governa, Ele é Rei do Universo, confiando que a bondade e a misericórdia dEle estão atuando nesse percurso inteiro da sua vida. Você pode ter tomado uma decisão lá atrás e pensar que não tem volta. Você pode ter sofrido algo lá atrás e pensar que não foi volta, mas José, Gênesis 49, 50, fala assim, vocês tentaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem. Sempre tem volta. Deus é um Deus que redime, e esse é o caráter real e essencial dele. Então coloca a sua situação hoje, a decisão, a dúvida que você tem diante de Deus, e descansa nisso. Tentar discernir o governo amoroso dele nessa situação. Faz isso em 1 minuto, 2, depois a gente ora juntos.